Graça e paz, meus amados. Aqui José Alves Rocha, com mais um vídeo, aqui no canal Profecias Consumadas, trazendo mais um vídeo para vocês. Falando da inocência, ainda, segunda parte da inocência dos cristãos. Meu amado, tem uma coisa que me revolta. Eu trabalho, tá ali no Horto Florestal, e às vezes no dia de sábado, eu trabalho à noite, que eu estou indo, eu estou vendo aqueles pais de família, pai, mãe, criancinhas, debaixo de chuva, arrastando aqueles filhos com uma bolsa, com a Bíblia, para ir para uma igreja. Porque simplesmente não aprenderam. Estão debaixo de uma escravidão, de uma religião, ainda continua debaixo da lei, sendo obrigado, porque os pastores ameaçam. Ah, irmão, mas nunca me ameaçaram. Sim, ameaçam. Eles não ameaçam com uma espingarda na tua cara, uma faca ou um revólver. É paralelamente. Quantas vezes eu já ouvi na igreja faltar algumas pessoas por causa de chuva? E o pastor falar que Deus tenha misericórdia, que ele não venha no inverno, igual está escrito lá, não venha no inverno, porque os crentes vai ficar tudo, vai perder a salvação. Irmão, a gente não perde salvação. Quem é de Deus é de Deus. Pais, você que tem uma família grande, que tem 2, 3 filhos, uma esposa, dá 5 pessoas servindo da sua casa. A Bíblia diz em Mateus 18, versículo 15 e diante, que aonde tem 2 ou 3 reunidos, 18 e 18, aonde tem 2 ou 3 reunidos meu nome, ali eu estou no meio. Tu é o templo, é tu que é o templo. Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. Eu vou mostrar aqui. Faça um culto dentro da tua casa. O pai pega uma Bíblia, a mãe pega uma Bíblia. Filho, canta um louvor. Onde tem 2 reunidos, Deus está no meio. Não precisa você ir por causa de ameaça de pastores. Eu fico indignado. Eles vão porque se Deus vir e estiver em casa, leva o templo de pedra com quem está dentro e ele fica na casa dele. Porque o Espírito Santo não habita nele, depois os pastores tiram. Ô irmão. Se você congrega no meio você não quer sair, não saia. Mas se é um dia de sexta-feira, de sábado, de domingo, de chuva, você é 2, 3, 4, ou até você sozinho, vai botar louvor, uma pregação no YouTube aí, irmão, ou um CD no seu som aí de uma mensagem que você gosta, e é um culto. Você está adorando a Deus do mesmo jeito. Você já leu Mateus 4, 23? É João 4, tá? João 4, versículo 23. Quando Jesus está falando com aquela mulher samaritana, e ela faz uma pergunta para ele. Senhor, os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, que é no templo. Mas o samaritano diz que tem que adorar aqui no vale. Aonde que devemos adorar? Ele disse, vai vir a hora, e essa hora já chegou, que não precisa adorar em Jerusalém, no templo, e nem no vale. Deus procura tais adoradores que adoram em espírito, em verdade. Adoração em espírito é aonde você estiver, meu amado. É o Espírito que está dentro de você, você é o templo. Você é o templo, o Espírito está em você. É adorar em espírito e verdade. Quando você está adorando dentro do templo, sujeitando a ordenança de um pastor, você não está adorando em espírito e verdade.
Porque você está sendo obrigado. Você está debaixo de uma escravidão, debaixo de uma maldição. Irmão, o que tem de crente debaixo de maldição? Deixa eu explicar. Jesus disse: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Todos que ouvem a palavra de Deus, que têm prazer na palavra de Deus, por mais errada que ela seja, ele é de Deus, não perde a salvação. Mas está debaixo de uma escravidão sem precisão, irmão. Se tu já é escolhido, é um predestinado, é um eleito, você não precisa de sacrifício de homem, de obedecer a homem. Vamos lá. Deixa eu ir para a mensagem. Essa mensagem está dizendo como os crentes gostam de ser enganados. Como os crentes gostam de ser enganados. Vamos lá. Hebreus 10:16. Não se amoldem. Hebreus 10:16. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai. Está errado. Hebreus 12:2, irmão. Romano, deixa eu respirar. Romano 12:2, tá? Não se amolde o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Metanoia. Não adianta você ir para a igreja, obedecer o pastor. Quando você volta na sua casa, você vai dar vida do seu povo, o diabo. Você já sai da igreja xingando. Você vai para o seu trabalho, o seu líder manda você obedecer uma ordem, você não obedece. Você sabe que o crente tem mania de dizer que só obedece a Deus. Só obedece a Deus. A Bíblia fala, Paulo fala, que nós temos que obedecer a nossa chefia. E se for descrente, ainda com mais vontade de obedecer, para que não dê falso testemunho. A igreja pega o contrário. Tá, irmão? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai. Olha lá, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Em outras versões diz: não se conforme deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Renovação da tua mente. Metanoia. Você deixa de estar com a tua família, abandona tudo e vai para uma igreja. Enquanto a tua família está em casa precisando de você. O que é que você está fazendo? Você está obedecendo a Deus ou está matando a sua família? Matando a família. E se você não está matando a família, Deus não está no templo, ele não aceita mais que você esteja debaixo de poder de mão de homem, você está debaixo de disciplina, está debaixo de desobediência e fica se gloriando que é cristão. Você não é cristão nada, você simplesmente é uma pessoa que está matando outra. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Não é que você vai para um tempo feito por mão de homem. A perfeita, agradável vontade de Deus do culto metanoia é que você obedeça a voz do seu coração. Que quando você está obedecendo a voz do teu coração, você está obedecendo ao Espírito. E esse Espírito é que faz conexão e que conversa com Deus. Mas se você está debaixo de um problema, irmão, eu conheço pessoas que vira a cabeça, está de mal com o filho, brigada mais marido e tomando Santa Sé. Ainda bem que a Santa Sé não existe mais, que não ia ter cemitério que coubesse corpo de crente, tá? Que a Bíblia diz que aquele que tomava indignadamente, outros até já faleceram no Senhor, já faleceram, e se isso valesse para isso, foi na lei.
A última foi que Jesus tomou lá de Lucas 22, tá? Paulo está lembrando daquela que Lucas tomou, tá? Mas, que se fosse válida hoje, toda hora as igrejas iam pegar todo o final de mês, né, perto do pagamento para vai tomar ceia, você ia ver quantos corpos mortos estão dentro da igreja. Metanoia, metanoia. Não se amolde ao padrão deste mundo. Deste mundo, mas transformai-se pelo a renovação da sua mente. Padrão deste mundo, irmão, está falando da própria igreja. Que você deixe de ser renovado pelo poder da mente, aonde você dá valor ao Espírito Santo, e você faz, obedece, entregando o amor, que o fim da lei é o amor. Você volta a ter problema dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, para poder prestar culto para o homem, não para Deus, que Deus não opera mais em tempo feito por mão de homem. Então, quando você está dando ênfase à mente, você está obedecendo a voz de Deus espiritualmente. Vamos lá. Acompanha aqui, irmãos, está vendo? Essa é a segundo, vamos lá. Hebreus 10:16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor, porrei as minhas leis em seu coração e a escreverei em suas mentes. Escreverei na sua mente. Está ouvindo aí, irmão? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porrei as minhas leis em seus coração. Lembra que eu falei para você que o coração manda para a mente? E escreverei em suas mentes. Metanoia. É o culto racional. Que você não precisa ir para o templo, onde Deus não habita. Esse culto metanoia racional que está no teu coração e na tua mente, ele é oferecido onde você quer. Não é de Jerusalém nem no vale. É em espírito e verdade. E Deus procura tal adorador. Não é vocês. É Deus que já escolheu você para ser esse adorador e você está rejeitando. Ei, vamos acordar. Vamos acordar, povo de Deus. Vamos acordar. Vamos lá. Hoje temos no Espírito e neste ministério todo no controle de Deus. Nada controle dos homens. Nada no controle dos homens. Nada no controle dos homens. Tudo hoje é no controle de Deus. E nada no controle dos homens. Nada. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia. De dia a dia. Nesse ministério da graça, não tem lugar para a doutrina de homem. Deus nos tirou, mandou Jesus e reencarnou para vir aqui tomando forma de homem, para nos tirar da garra dos homens. Se você está fraco, o Espírito é que te renova.
Se você está forte, o Espírito que te consola. Nesse ministério da graça, não tem lugar para a doutrina de homem. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior, a carne se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia, dia em dia, porque o Espírito é perfeito. A carne que é fraca. A carne não entra no céu. Carne e sangue não faz parte do reino de Deus. É espírito. E depois que nós saímos dessa carne, ganhamos um corpo lá em cima espiritual, ao qual o corpo de Cristo, que não se desfaz mais nunca. Então, por isso, como aqui ainda estamos na terra, passando por dificuldade, por pecado, por problema, ao qual o pastor te põe no banco, o Espírito está te renovando, te renova dia a dia. Nesse ministério não tem lugar para homem. Não tem. Vamos lá. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nesse ministério não tem lugar para homem. Quando os homens mandavam, a letra matava. Era a lei. Era o templo. Hoje o templo não existe mais. Hoje o templo é nós. Você que é o templo do Espírito. E esse próprio Espírito é que testifica com o nosso Espírito, que é o Espírito de Deus, com o nosso Espírito. O próprio Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito, que nós somos Espírito. Hoje nós somos espírito revestido de carne. Nós não somos carne com espírito. É espírito revestido de carne. E nesse ministério espiritual, o cabeça é Cristo. Não é o pastor. Que se os pastores, se os sacerdotes, os papas tivessem resolvido o problema, não era obrigado Cristo descer para morrer aqui por nós. Ele desce, morre, tira nós da garra dos homens, coloca o Espírito dele dentro de nós. Nós somos espiritual e nós somos ingratos. Abandonamos Deus e voltamos para a doutrina de homem, ao qual ele já tirou. Irmão, tenha domínio próprio. Você, para ser de Cristo, não é ser crente. Nós temos que ser cristão. Você sabe o que é ser cristão? É obedecer à justiça de Deus, ser santo. Você sabe o que é ser santo? Nenhuma carne tem condições de ser santa. Mas essa carne já foi santificada pela santificação dele. Nós já fomos curados e ressuscitados pela fé, não pela nossa, pela fé dele. Porque nós não tínhamos condições de suportar a lei de Moisés. Todo mundo estava sendo desfalecido. Mas hoje, pela misericórdia, ele morreu no meu lugar. Me devolveu a vida, me justificando e perdoando todos os meus pecados. Se eu volto para o templo, eu estou dizendo que Jesus é um fracassado? Os pastores dizem que Jesus é fracassado. Se ele morreu para nos perdoar o pecado e diz que nós ainda estamos em pecado, ele está dizendo que Jesus fracassou. Fazemos tudo errado. Os crentes estão todos enganados. Todos enganados. Vamos lá. Ainda Romanos 16, 26, olha lá, ó, irmão, ainda Romanos 16, nesse ministério não há lugar para o homem.
Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemido inexprimível. Os pastores lêem isso aqui todo dia. Os pastores lêem isso aqui todo dia. Mas leva você, irmãozinho, para o monte. Irmãzinha, tira você da costela do seu marido e do aconchego dos seus filhos. Você abandona a sua casa e vai para um monte onde você pode ser defamada. O que tem de separação por causa de problema no monte. Problema de irmãzinha ficar trancada porque é líder de ciclo de oração ou da mocidade, ela e o pastor dentro da igreja. E depois o escândalo vem e a separação. Por a sua falta de sabedoria, que você não precisa de vigília. Você não precisa de monte. Você não precisa de jejum. Você não precisa de campanha. Por quê? Da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir. Como convém, nós não sabemos nada. É Ele, o Espírito de Deus, junto com Deus, é que intercede e nos ajuda, todos que é escolhido dele. Mas vocês ficam debaixo de balela de pastores. Dizem que vocês escutam mais sacrifício. A igreja é toda contra. Jesus disse que não queremos sacrifício, mas a obediência. A igreja disse que quanto mais sacrifício, quanto mais fortaleza com Deus. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. O mesmo Espírito intercede por nós. E como é grande a nossa fraqueza, ele geme, mas quem joga vocês na mão de Deus. É o Espírito, não é o homem. Nesse ministério não há lugar para homem. Não há lugar para homem. Hebreus 10, 14 e 15. Porque com uma só abração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Pela santificação dele, santificado. E também, o 15, e também o Espírito Santo nula testifica, porque depois de haver dito, o Espírito Santo é que nos testificam. O Espírito Santo é que nos testificam. Não é o homem. Não é o homem. 16. Assim que daqui por... 2 Coríntios 5,16. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por em diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Esse ministério é do Espírito, segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo, porque Cristo não é mais o Nazareno, Jesus não é mais o filho de Maria, Jesus não é mais o filho do homem, Jesus agora ele é o próprio Espírito, e o próprio Espírito é o próprio Deus. Ele saiu de dentro da carne, de dentro do véu,
para poder tomar posse do seu lugar, da onde ele saiu e que veio para nos mostrar o caminho da salvação. Que nós estava tudo debaixo de uma lei, todo mundo estava morto nas trevas, na mão do diabo da lei de Moisés, ao qual estava sufocando e matando. Então hoje não se vemos mais ninguém, tá? Assim que daqui por em diante, ninguém, é tudo. Ninguém. Conhecemos segundo a carne. A carne de Cristo já foi. Ele agora é o próprio Deus. Quando você diz de Jesus de Nazaré, você realmente está fora de Cristo. E aí? Tá aí para você ler. Tá aí para você ler. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossa consciência metanoia das obras mortas, para servir a um Deus vivo, espiritual, não o homem carnal. Foi purificado como Cristo veio, que o Espírito desceu, a glória de Deus desceu sobre o Espírito dos homens, é a glória de Deus que desceu sobre o Espírito dos homens. Ele aí já purificou as nossas mentes das obras mortas da carne, mas a igreja faz tudo para a carne, tudo para a carne. Culto metanoia, só é na mente, Efésios 3,16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. É Deus quem fortalece no nosso espírito, o homem interior. No homem interior não é o homem, é o Espírito. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Tá? Não é vigília, não é jejum, não como é que chama, meu Deus? Campanha. Não, nós somos fortalecidos no homem interior pelo o Espírito que Deus enviou e ele já mora dentro de cada um de nós. Agora tu larga e vai enfraquecer o Espírito no monte, crente desobedecido. Vamos lá. Você que está na mão dos homens, presta bem atenção, 5:9, irmão. 5-9. 2 Coríntios 3, 5-9. 2 Coríntios 3, 5-9. Vê na mão de quem você está. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele está falando da capacidade do pastor? Ele está falando da capacidade do Papa, do bispo, do apóstolo? Não. Ele está falando que a nossa, é todos os santos, todos os deles, a nossa capacidade é Ele que dá a cada um de nós. Você não precisa de tutor, você não precisa de carta de recomendação, como eu li no começo. Você precisa que saber que você é justificado aí? Sim, você precisa. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Vamos lá. Versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra,
mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra aqui, ó, a carne, é a lei de Moisés que matava, tá? Não é a lei de Cristo, não é porque você lê a letra, o qual nos... Não é o pastor, não? Não é o bispo? Que ele está falando aqui? Ao qual fez o bispo, o qual fez o pastor, o qual fez o sacerdote, o qual fez os apóstolos. Não é o apóstolo que está falando aqui? Ou é nós? É vocês? É todos nós? Cada um manda em si mesmo. É isso que ele está falando. Ele nos fez capazes e fez também, o qual nos fez também capazes de ser ministro, disso que eu estou falando para vocês, de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra que mata é a letra, a carne, a lei de Moisés. Versículo 7. Versículo 7, para vocês entenderem aqui o que eu estou falando para vocês. E se o ministério da morte, viu aí que é a letra? Você viu aqui, ó? E se o ministério da morte, gravada com letra em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. Transitório, irmão, aqui, ó, estava acabando. Moisés colocava um pano, porque o véu estava fazendo uma separação entre a lei e Cristo, que a lei já estava transitória, já estava diluindo, já estava acabando, tá? Mas hoje os homens botam a lei, o véu de Moisés, na cara de novo, separando nós de Cristo, como no tempo da lei, como Isaías disse, né? O braço do Senhor não está encolhido em seus ouvidos agravados para ouvir as nossas súplicas, nossas orações. Mas os vossos pecados faz separação. O véu que está posto. O véu que está posto. Toda vez que lê o Velho Testamento, é o que você lê. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Está vendo? É o que nós estamos hoje. Esse aqui é inabalável. É o ministério inabalável. O de Moisés está cá, ó. Porque se o ministério da condenação, diabo, morte, condenação, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Crer que você está justiça é crer que Deus lhe justificou. A justiça é justificação do pecado. Quando você crê na justificação que Jesus morreu e que você não é mais um miserável, você é santo, justo pela justificação de Cristo, ó. Não pela nossa, que nós jamais chegamos lá. Vamos lá. Romano 1, 8, Romano 8, 1 a 3. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo a letra, segundo a lei. A carne é lei, não é essa carne. Lei, porque a lei era para essa carne. Quando ele fala a carne, está falando da lei, mas segundo o Espírito. Por quê? Quando Jesus veio, naquela geração, que ele enviou a tribulação,
ele mandou os discípulos, que eram enviados as ovelhas perdidas da casa de Israel, que a tribulação era para Israel. E ele mandou que os discípulos ide pregar para toda criatura daquela época, naquela geração, naquele território em volta de Israel. Quem crê e for batizado será salvo, porque tinha que ser batizado naquela época. Mas quem não quer será condenado. Condenado de quê? Salvo de quê? Condenado da tribulação. Porque eles iam morrer dentro da tribulação. Por isso que Marco falou. Mas quando já veio a tribulação, Jesus já voltou. Tribulação já acabou. Tudo já está consumado. Paulo disse, nenhuma condenação há. Acabou. Para os que estão em Cristo Jesus. Porque os que são de Cristo estão livres de tribulação. Não estão mais na carne. Agora nós estamos no Espírito. Porque o Espírito é que funciona dentro de cada um de nós. Agora, aqueles que morreram dentro da tribulação, os que nem são de Deus, que nasceram depois da tribulação, esses sim são carne. Esses já foram condenados. Mas os filhos de Deus, que ele abreviou os dias e tirou de lá das trevas para a luz, esses não têm mais condenação. Mas as igrejas estão cheias de demônio. Tudo endemoniado lá dentro, você cai de pé para cima e tirando, metendo a mão na cabeça, o espírito sem controle, que diz lá do livro de Provérbio 25, 28, né? Como a casa que não tem, a cidade que não tem muro assim, é o homem que não sabe controlar o seu espírito. Ele está dizendo que é o diabo, tá? E é um diabo burro, diabo burro. Sabe o que é o diabo burro? Porque ele sabe que, portanto, agora nenhuma condenação há. E por que o diabo dentro das igrejas só pega crente? Você vai no carnaval, não tem diabo. Você vai na biqueira na frente da casa, não tem demônio. Aí você vai na igreja, é cheio de demônio caindo de perna para cima, enquanto a palavra diz, portanto, agora nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. E o diabo está dentro das igrejas, ele é muito burro. Burro. Não sei quem é mais burro, tá? Que é o diabo que está dentro das igrejas, como os pastores dizem, ou quem está em cima do púlpito incentivando essa carne. Não sei qual é dos dois. Não sei. Não sei. Vamos lá. Versículo 2. Porque a lei do Espírito, nós não estamos no Espírito, irmão? Nós estamos no Espírito. Veja como o diabo é burro. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte. Já nos livrou, não vai livrar, já nos livrou. Irmão, ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, não está no futurismo não, meu irmão, me livrou da lei do pecado e da morte. E você está debaixo do pecado, o abençoado? Deixa Deus trabalhar nessa cabeça tua, meu irmão. Pede a Deus para tirar o véu do teu rosto e te dar uma mente iluminada, um olho iluminado, um coração cheio de luz, para que tu venha entender a revelação. Que tu vai dizer que diabo burro. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O diabo está lá querendo condenar. Pastor diz que condena, irmão. Balela. Balela. Aqui, ó. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma, estava desvanecendo, enferma pela carne, tá? Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne,
do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Acabou o pecado, meu amado. Você é livre, meu querido. Agora não vai aproveitar a liberdade para libertinagem, porque a carne tem uma lei, tá? O que você planta, você colhe. Por isso que você fica gemendo, tá? Dê lugar, metanoia, ao espírito, à consciência, à voz da sua consciência. E como você vê que algo a sua consciência não está condenando, peça a Deus discernimento que Ele te dá. Peça. Então, meu amado, acabou aqui essa live, graças a Deus. Deus falou muito com vocês, né? Esse vídeo. Eu sei que Deus falou muito com vocês e quero falar para vocês, meu amado. Dê um like, assine o seu sininho para que eu possa estar fazendo o vídeo, levando para o YouTube, tá? Para que vocês venham assistir uma palavra feito essa e dar para vocês confiança. Você não sabe como você saber que você é um predestinado, um eleito, um escolhido, que seu nome já foi assinado antes da fundação do mundo. Não foi o pastor que fez o apelo para o anjo escrever o nome, não, igual está lá em Apocalipse, tá? O seu nome já foi escrito antes da fundação do mundo. E no ano 70, naquele julgamento, quem não foi achado no livro da vida, porque não estava assinado, eles já foram julgados e condenados, que foi a segunda morte. Eles estavam mortos, né, que morreram, tá? Desde de Adão até Moisés. Ali no ano 70 foi o julgamento desse povo. Os justos foram para a glória e os que não eram justos, eles acordaram para a condenação eterna, que é a segunda morte, e não acorda mais, porque não tem espírito. Arrebatamento é espiritual. Quem não tem espírito jamais sobe para o céu, porque é feito animal, não é filho de Deus. Tá, irmão? Vocês vão aprender tudo isso. É só assistir com cuidado aqui a palavra das profecias consumadas com o irmão José Alves, que está dizendo para você. Não olha para a minha voz, para os meus erros de palavra, irmão. Eu tenho 4ª série. Tá? Não olhe para a minha colocação. Olha para o conteúdo da palavra, que aí você vai ver. Se você for ver a minha voz, os meus erros de português, você vai acabar não aprendendo. Mas eu te digo uma coisa, o conteúdo é forte. É forte, porque Deus me deu esse dom, mesmo analfabeto, Deus me deu esse dom, tá? Agora eu quero ver se eu vou melhorar no português. Eu estou fazendo aí os estudos de português para melhorar o meu português, para trazer uma palavra ainda mais decente para vocês. Mas o meu conteúdo, mesmo sendo analfabeto, irmão, eu ganho desses pastores que estão aí escravizando vocês. Que a palavra de Deus não é de teologia. É aquele a quem ele quer revelar, acabou. É a quem ele quiser revelar. Se ele não quiser revelar, não revela. E ele não revela para todo mundo. Revela para esse analfabeto. Para a glória não ser minha, nem ser do homem com ali no dedo aqui, ó, cheio de anel de formatura. É para o analfabeto. A glória seja toda de Deus. Toda a honra é dele. E eu fico contente por ele ter revelado isso a eu, um dos seus pequenininhos, analfabeto e humilde, para trazer essa mensagem para vocês, meu amado. Amém? E Jesus abençoe vocês.